Olá, aluno, olá, aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Sou o professor Álvaro Milen, agora com vocês para gravar essa videoaula, né? A segunda videoaula, a segunda parte do módulo 2 da disciplina Jogos e Cultura Popular. Na outra videoaula, né, anterior a esta, a gente falou sobre o brinquedo simbólico, né? Um primeiro tipo de jogo e brincadeira adequado, né, a determinada faixa etária, a determinada fase do desenvolvimento da criança. E agora a gente vai falar nesta videoaula sobre mais dois, né, tipos de jogos e brincadeiras. A gente vai falar do jogo de construção, tá, e do jogo de regras. Tá? São outros tipos de jogos e brincadeiras diferentes do brinquedo simbólico, né, e com funções também específicas. Tá? Então, o jogo de construção, né, o primeiro desses que eu vou mencionar, né, é um jogo que costuma-se, né, a criança costuma, né, naturalmente, né, no convívio social dela, mesmo que não tenha estímulo para isso, né, ela costuma, né, mesmo que não tenha um estímulo específico pedagógico para isso, né, os estímulos são estímulos sociais. Ela costuma, a partir dos 5 anos de idade, mais ou menos, né, a criança costuma começar a manifestar preocupação com construção materiais que acompanham os jogos de que participa. Né? Então ela começa a juntar coisas, né? a construir coisas a partir dos seus próprios brinquedos. Né? Ela vai montando outros objetos a partir de objetos, determinados objetos. Ela vai construindo coisas com seus próprios recursos que ela encontra ali no meio dela. Né? Isso pode ser jogos específicos, né, para esse tipo de construção, como um quebra-cabeças, por exemplo, mas não necessariamente. Ela junta qualquer tipo de coisa e vai montando objetos de construção. Tá? E no fim da primeira infância, né, outra coisa que a gente precisa marcar aí sobre o desenvolvimento da criança, né, o fim da primeira infância é marcado pela gradativa substituição do brinquedo simbólico, né, do faz de conta, por formas de jogo mais comprometidas com a realidade concreta. Né? Então essa mudança, essa fase dela construir coisas com determinados objetos é uma fase transitória, né, entre o simbolismo, né, e a realidade. Ela mexe com essas duas coisas. Né? Então o que caracteriza o brinquedo simbólico é o faz de conta, aquilo que não é real. Né? Como a gente deu o exemplo da viagem da Lua. Né? Não é real aquela viagem para a Lua, é uma faz de conta. Né? E o fim da primeira infância é marcado pelo ajustamento à realidade. Então, se o brinquedo simbólico está ainda no faz de conta e o fim da primeira infância é marcado pelo ajustamento da realidade, né? Ela sai do simbólico e se aproxima mais da realidade, ela vai fazendo essa transição, então o brinquedo simbólico já não é mais, né, no final da primeira infância, o tipo de estímulo que a criança necessita. Né? Então ela necessita de outros estímulos que vão ser outros tipos de jogos. Né? Então o jogo de construção entra nessa questão aí, né? Porque ele procura reproduzir com materiais de forma mais real possível coisas imaginadas. Então, lida entre o real e o imaginado. Né? Então, trata-se de uma transição, né, entre o jogo simbólico, né, e o jogo social, o jogo de regras, que a gente vai falar aí hoje também nesta videoaula, né, que é marcado por regras coletivas, né, e começa a ter cooperação e competição envolvido de uma forma mais enfática. Né? Então, o jogo de construção estaria no meio entre a fantasia e a realidade, entre o brinquedo simbólico e o jogo social ou o jogo de regras. Né? Então, o jogo de construção, né, pode ser jogado em grupos também, pode ser desenvolvido em grupos. Né? Então, a criança, né, se ela constrói coisas sozinhas, se as crianças constroem essas coisas sozinhas, elas também podem ser, assim, estimuladas, né, pedagogicamente, a construir coisas em conjunto. Então, nas aulas, né, a gente pode propor, né, a construção de determinar, o desenvolvimento do jogo de construção através de equipes, de grupos. Né? Então, isso
vai favorecer também a questão da sociabilidade, né? Vai estar também desenvolvendo a socialização através da realização do jogo de construção em grupos, né? E o professor, uma questão aqui, não deve construir pelas crianças, né? Ao desenvolver a questão da construção, da criança realizar a construção, é o propósito do jogo de construção. Então, o professor não deve, mas ele deve conversar com elas durante a realização das construções, né? Dar um tratamento pedagógico a essas construções e fornecer determinados estímulos, né? Para o que ele espera dessas construções. E ao final, né, do desenvolvimento das atividades, deve pedir para que as crianças, individualmente ou em grupos, expliquem as construções, né, o que são essas construções. E essa conversa, né, essa reflexão sobre essas construções também é importante para ter esse ajustamento à realidade. E no jogo de construção, a fantasia continua, né? Não é que ela cessa, né? É um jogo que ainda está lidando com a fantasia, com o símbolo, né? Mas a criança já pode distinguir, né, cada vez mais entre ela, né, entre a fantasia e a realidade, né? Já vai começar a ter esse movimento, não está totalmente no mundo da lua ainda mais, né? Já começa a passar para uma fase transitória. Então, o jogo de regras, né, é um outro tipo de jogo brincadeira, né? Já é diferente do jogo de construção, é diferente do brinquedo simbólico, né? É um jogo em que as crianças também já fazem, né, desde mais novinhas, elas podem participam, mas é um jogo já mais adequado, né, para as crianças da segunda infância em diante, principalmente, né, a partir do final da segunda infância, que isso deveria ser mais estimulado, né? Dos 11, 12 anos de idade, aí seria uma fase na qual as crianças já precisam, né, desses estímulos do jogo de regras. É importante demais para a socialização delas, né? Então é um jogo mais estruturado, que tem regras, né, estabelecidas, e essas regras vão dinamizar o processo de socialização, né? Então, a gente vai ter alguns exemplos e a gente vai poder refletir a partir desses exemplos, tá? Então, a regra, né, no jogo de regras é uma regularidade imposta pelo grupo, né? E a sua violação, você descumprir aquela regra que está combinada ali, representa uma falta, né? Você tem que seguir aquela regra. O jogo tem uma regra, que quem joga conhece as regras, né? E eles vão conhecendo as regras jogando, e você não pode descumprir essa regra, né? Esse é um acordo social, veja, que ela está aprendendo a viver em sociedade. Quando ela cumpre as regras do jogo, ela aprende a viver em sociedade. Ela está tendo determinadas aprendizagens sociais quando ela cumpre a regra do jogo. É claro que é importante a gente entender quais aprendizagens sociais são essas, né? É importante a gente ter essa noção, ter essa compreensão, mas não é isso que eu vou estar especificando agora, né? Eu só estou especificando qual é a lógica, né, dessas regras, né, do jogo de regras em si, e o que ele pode desenvolver na criança, tá? Então, compreender que as construções das regras são históricas e culturais, né, e que são reconstruídas constantemente a partir dos contextos ambientais, dos contextos socioculturais vivenciados pelas crianças e jovens que praticam essas atividades. Então, assim, como eu disse, né, a gente tem que ter essa noção, né, assim, esses jogos e brincadeiras são socialmente, socioculturalmente desenvolvidos, né, então, se a gente pegar, são datados de determinados locais, né, então, muitas vezes se incorporam, né, às culturas, os jogos fazem parte da cultura popular, né, mas eles são provenientes, né, de tempos e espaços de desenvolvimento socioculturais específicos, né. Então é importante que o professor, né, tenha noção disso, né, e saiba dar os estímulos corretos, né, assim, dentro do que ele está querendo desenvolver em suas aulas. Né, então os esportes, né, são típicos jogos de regras, né, assim.
gente pode pegar algum exemplo, né? O futebol. Né? No futebol, aonde foi desenvolvido o futebol, quando foi desenvolvido o futebol, por que aquelas regras, né? Essas regras são universais ou elas mudam, são todas questões que a gente pode vir a desenvolver aqui. Né? Então, o futebol, como vocês sabem, né? É uma manifestação cultural que teve seu desenvolvimento, né, durante a composição do esporte moderno, na Inglaterra, no século XVIII, não, no século XIX, correção, né, lá pelos idos de 1860, 1870, né, e as regras foram estabelecidas, né, o que pode e o que não pode fazer no futebol, justamente para criar uma modalidade, né, que pudesse desenvolver um estímulo, uma excitação sadia ali, né, entre aqueles que o praticam. Né? Então, tem uma série de regras para conter as violências. Né? Então, a falta no futebol, se você... Né, determinado tipo de contato físico é proibido justamente para preservar a integridade física dos praticantes. Né? Então, jogar futebol, né, sem algumas regras tornaria essa prática muito violenta. Né? Então, é por isso que essas regras existem, né, e dão o tom, né, e dão a característica do esporte, né, que é diferente de outros esportes, que tem outros tipos de regra. Né? Então, no futebol, você não pode derrubar o oponente. Né? Se você derrubar o oponente é falta, se você segurar o oponente é falta. Né? Tem outras modalidades, por exemplo, no handball. Né? No handball, os contatos físicos são mais intensos. Né? O que é falta, o que não é falta é menos incisivo do que no futebol. Já no basquete, os contatos físicos são menores ainda do que no futebol. Né? Então, cada modalidade esportiva tem as suas regras, né, que visam desenvolver uma dinâmica, né, específica, e a criança, né, já aí entrando na adolescência, quando vai desenvolver, quando vai praticar esse jogo de regras, vai estar aprendendo, né, vai estar desenvolvendo alguma aprendizagem social, que é esse o papel do jogo de regras.